Gasolina vai faltar no Brasil? Você já percebeu que a gasolina começou a subir em alguns postos? E que muita gente está falando sobre possível falta de combustível no Brasil? Mas a pergunta que quase ninguém está respondendo é esta: existe mesmo risco de faltar gasolina? Ou estamos diante de mais uma onda de pânico na internet? Nos últimos dias, o preço do barril de petróleo disparou no mercado internacional por causa de tensões entre Israel, Estados Unidos e Irã. E isso pode impactar diretamente o preço da gasolina no Brasil. Hoje você vai entender por que o petróleo disparou, se a gasolina pode faltar nos postos e por que alguns postos já começaram a subir os preços. Mas antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque entender o que está acontecendo agora pode ajudar você a economizar dinheiro nas próximas semanas. O alerta que assustou milhões de brasileiros. Nos últimos dias, uma pergunta começou a aparecer em todos os lugares. A gasolina vai faltar no Brasil? Essa dúvida não surgiu por acaso. Nas redes sociais, em aplicativos de mensagens e até nas notícias, começaram a circular informações sobre aumento no preço do petróleo, tensões internacionais e possíveis impactos no abastecimento de combustíveis. O reflexo desse medo foi imediato. Segundo dados de buscas na internet, o termo falta de gasolina teve um aumento de mais de 4.600% nas pesquisas no Google. Isso mostra que milhões de brasileiros começaram a se preocupar com uma possível escassez nos postos. Mas afinal, existe mesmo risco de faltar combustível no Brasil? Ou estamos diante de mais um episódio de pânico coletivo provocado por informações incompletas? Para entender essa situação, precisamos olhar primeiro para o que está acontecendo no cenário internacional. O conflito internacional que impacta o petróleo. A origem da preocupação atual está ligada a um conflito geopolítico que ganhou força nas últimas semanas. A tensão entre Israel, Estados Unidos e Irã elevou o nível de instabilidade no Oriente Médio, uma região que concentra grande parte da produção mundial de petróleo. Sempre que há conflitos envolvendo países produtores ou regiões estratégicas para a energia mundial, o mercado reage rapidamente. Investidores começam a temer interrupções no fornecimento e o resultado aparece imediatamente no preço do barril de petróleo. Foi exatamente isso que aconteceu. O preço do barril, que estava próximo de os R$ 70, chegou a ultrapassar os R$ 100 e em alguns momentos se aproximou de os R$ 120. Essa variação em tão pouco tempo gera impactos em diversos países, inclusive no Brasil. Por que o preço do petróleo influencia o Brasil? Muitas pessoas acreditam que o Brasil é totalmente independente na produção de combustíveis. Afinal, o país possui grandes reservas de petróleo e uma produção relevante, especialmente após a descoberta do pré-sal. No entanto, a realidade é um pouco mais complexa. Apesar de produzir petróleo, o Brasil ainda depende da importação de parte dos combustíveis e de derivados de petróleo. Isso significa que o mercado brasileiro sofre influência direta das variações no preço internacional do barril. Quando o petróleo sobe no exterior, o custo de produção e importação de combustíveis também aumenta. E isso pode refletir no preço final pago pelo consumidor. O impacto imediato nos preços. Mesmo sem reajustes oficiais anunciados pela Petrobras, alguns postos já começaram a ajustar seus preços. Esse fenômeno ocorre porque os postos compram combustíveis de distribuidoras e muitas vezes antecipam possíveis aumentos. Em algumas regiões do país, os consumidores já perceberam mudanças. No Rio de Janeiro, por exemplo, o preço médio da gasolina subiu de R$ 5,99 para R$ 6,19. Em Brasília, o valor passou de R$ 6,48 para R$ 6,69. Já no caso do diesel, houve situações ainda mais expressivas. Em um posto de Santo André, em São Paulo, o preço saltou de R$ 5,62 para R$ 7,19 em menos de uma semana. Esses aumentos refletem o clima de incerteza no mercado.
O que dizem os especialistas economistas e especialistas em energia concordam que existe um risco real de aumento nos preços dos combustíveis. Esse risco está diretamente ligado à volatilidade do mercado internacional de petróleo. Se o conflito no Oriente Médio continuar ou se intensificar, o preço do barril pode subir ainda mais. E quanto maior o preço do petróleo, maior tende a ser o custo da gasolina e do diesel. No entanto, especialistas também destacam que isso não significa necessariamente que haverá falta de combustível. O cenário mais provável, segundo eles, é de aumento de preços, não de escassez. Existe risco de faltar gasolina? Essa é a pergunta que muitos motoristas estão fazendo. Apesar das preocupações, a maioria dos especialistas afirma que não há risco imediato de desabastecimento no Brasil. O país possui uma estrutura de produção, importação e distribuição capaz de manter o abastecimento. Além disso, o governo acompanha de perto a situação internacional e pode tomar medidas para evitar problemas no fornecimento. Isso inclui ajustes tributários, subsídios e incentivos para importadores. Portanto, a possibilidade de faltar gasolina existe apenas em cenários extremos de crise global. O papel da Petrobras. A Petrobras tem papel central na definição do preço dos combustíveis no Brasil. Historicamente, a empresa adotou políticas de preços baseadas no mercado internacional. Isso significa que as variações no preço do petróleo e do dólar podem influenciar o valor da gasolina e do diesel nas refinarias. Atualmente, o preço médio da gasolina nas refinarias da Petrobras permanece em torno de R$ 6,30. No entanto, essa situação pode mudar dependendo do comportamento do mercado internacional. O caso do diesel. Curiosamente, enquanto a gasolina pode sofrer aumento nas próximas semanas, o diesel teve uma redução recente. Uma medida provisória do governo federal zerou temporariamente as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel. Com isso, o preço nas refinarias sofreu uma redução de 0,64 por litro. Essa decisão foi tomada para reduzir o impacto no transporte e evitar efeitos negativos na economia. O diesel é essencial para o transporte de cargas e alimentos no país. A diferença entre os preços no Brasil e no exterior, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, existe atualmente uma diferença significativa entre os preços praticados no Brasil e no exterior. Essa diferença chega a 38% no caso da gasolina, 62% no caso do diesel. Essa disparidade ocorre quando os preços internos são mantidos artificialmente abaixo dos valores internacionais. No curto prazo, isso pode ajudar os consumidores, mas no longo prazo pode gerar dificuldades para importadores e distribuidoras. O impacto no bolso do consumidor. Quando o preço do petróleo sobe, o impacto final chega ao consumidor em várias etapas. Primeiro, aumenta o custo da matéria-prima. Depois, sobem os custos de refino, transporte e distribuição. Por fim, o preço nos postos acaba sendo ajustado. Esse processo nem sempre acontece imediatamente, mas costuma ocorrer ao longo de semanas ou meses. Por isso, especialistas acreditam que os próximos dias podem trazer novos reajustes. O efeito psicológico no mercado. Além dos fatores econômicos, existe também um componente psicológico. Quando consumidores começam a temer falta de combustível, podem ocorrer comportamentos que pioram a situação. Algumas pessoas passam a abastecer mais do que o necessário. Isso pode gerar picos de demanda temporários em determinadas regiões. Esse fenômeno já aconteceu em outras crises de combustível ao redor do mundo. Como outros países estão reagindo? A alta do petróleo não afeta apenas o Brasil. Diversos países já estão enfrentando impactos nos preços dos combustíveis. Na Europa, governos discutem subsídios e redução de impostos para conter os aumentos. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina também tem apresentado volatilidade. Como o petróleo é uma commodity global,
qualquer evento internacional pode gerar efeitos em cadeia. O papel das políticas públicas. Para evitar impactos maiores, governos costumam adotar medidas emergenciais. Entre elas, redução de impostos subsídios, a importadores controle temporário de preços, incentivos à produção interna. No Brasil, o governo já monitora a situação e acompanha as oscilações do mercado internacional. O que pode acontecer nas próximas semanas? Se o conflito internacional continuar, o preço do petróleo pode permanecer elevado. Isso aumentaria a pressão sobre os combustíveis no Brasil. Por outro lado, caso a tensão geopolítica diminua, os preços podem voltar a cair. O mercado de petróleo é altamente sensível a eventos políticos e econômicos. Pequenas mudanças no cenário internacional podem alterar completamente as expectativas. O que realmente esperar? Apesar das notícias alarmantes, o cenário atual não indica que o Brasil ficará sem combustível. O que existe, segundo especialistas, é um risco de aumento nos preços. Isso ocorre por causa da alta do petróleo no mercado internacional e das tensões geopolíticas. Para os motoristas, o mais importante é acompanhar as informações oficiais e evitar decisões impulsivas. O abastecimento do país continua funcionando normalmente, mas os próximos dias podem trazer mudanças no preço da gasolina e do diesel. E entender como funciona esse mercado ajuda a compreender por que algo que acontece do outro lado do mundo pode impactar diretamente o bolso do motorista brasileiro.